Olá, muito bom dia. Bom dia. Conectando seu Facebook Live. Mais uma manhã, pastora. Hoje, dia... Que dia é hoje, pastora? Deixa eu ver aqui, pastor. Ah, meu Deus. Vamos lá. Acho que é 5, mas tudo bem. Conta coisa aberta, pastor. Né? Hoje, então, eu acho que é dia 5, irmãos do céu. A pastora tá 5. aí. Dia 5. 5 do quê? De que mês? De outubro. Outubro. Meu Deus, o pastor tá fazendo pergunta difícil hoje. Gente, é para poder fazer funcionar o cérebro, entendeu? É de manhã, né? O cérebro mais devagar, então a gente dá aquela empurrada naquele carrinho velho para pegar no tranco, né? Obrigada. Então, dia 5 de outubro de 2020, às 9 Segunda-feira. horas e 2 minutos, né? E nós estamos aqui para estudar com você a palavra do Senhor, como temos feito diariamente, de segunda a segunda, né? Ou seja, de forma intermitente, graças a Deus, né? Bom dia, minha filha querida, que eu vi aí que foi a primeira a entrar. Maravilha. Muitos de vocês às vezes não estão com a gente todo dia, mas a grande maioria está todo dia, né? E a gente louva a Deus, né? A gente fala que vocês são nossos companheiros, né? De devocional, de meditação na palavra, e juntos estamos crescendo. Nós estamos crescendo juntos, né? E então, queridos, vamos então hoje estudar o capítulo 26 de Atos. Isso. Lembrando que Atos dos Apóstolos tem apenas 28 capítulos, então nós estamos ao término, né? Faltando apenas hoje mais 2, ou, né, 3 com hoje. E foi uma bela jornada, nos ajudou muito acerca de entender, né, da nosso objetivo de vida, da nossa missão, como ser, como indivíduo, como igreja, né? E como irmãos, enfim. Vimos também acerca das justiças de Deus. Eu acho que nunca mais vai ser para mim, né, o mesmo, aquele capítulo como nós vimos ali que Paulo e Silas estavam na cadeia, né, e dá um terremoto e caem as algemas, abre os portões, tá, e eles não saem de lá de dentro, né? E a gente estudando aqui, o Espírito Santo falou com a gente, fez a pergunta: por que eles não saem lá de dentro? É porque eles nunca tiveram presos. Então quem nunca teve preso não precisa sair. Não precisa ser livre, quem nunca teve preso, mesmo estando dentro de um cárcere. Queridos, experiências como essa nós tivemos, né, estudando as Escrituras, e são coisas que marcam a vida da gente e vai para o resto da vida da gente, né? Então, às vezes você aí até está livre, não está numa cadeia, mas se sente todo preso, acorrentado, né, pelas suas crenças, né? Exatamente. Se a gente fosse falar uma linguagem coach, numa linguagem, né, eu diria assim, as suas crenças limitantes, né? Eu ia usar esse termo, viu? Eu sou coach também, gente, né? Tá bom? Mas eu prefiro ser coach da Bíblia, eu prefiro ser um compartilhador, né, daquilo que eu aprendo com Deus. Vamos lá então, Atos capítulo 26? Vamos lá para Atos capítulo 26. Né? E hoje eu vou fazer um pedido, né? Como ele não tem uma subdivisão na leitura, então a gente vai falando, vai, né, parando, comentando alguns versículos, tá bom? Para a gente não perder nenhuma informação. Vamos lá então. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. Lembrando que Agripa é um rei, né? A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Queridos, então a gente vê Paulo então iniciando a sua defesa, tá, para o rei Agripa, né? Se alguém perguntar para você, esse Agripa, eu ouvi falar que era Herodes, exato, irmãos, Herodes Agripa, e era Herodes Agripa II, tá? Só para posicionar você, ok? Mas enfim, Paulo então começa a falar, e aqui, querido, eu quero chamar a atenção, na defesa de Paulo, que ele diz assim, né? Minha defesa contra todas as acusações dos judeus. Ontem eu falei isso, num trechinho da mensagem ontem à noite, eu falei assim que acusações, irmãos, nós vamos ter muitas, mas condenações, tá? Se nós estivermos em Deus, nós não teremos, porque a palavra do Senhor diz, né, que nenhuma arma apontada contra nós vai prevalecer, né? Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não quer dizer que não vai haver acusação, tá? Muitas pessoas vão apontar o dedo para você, querido, querida. Muitas pessoas vão querer te condenar. E para te condenar precisa primeiro te acusar.
Mas, tá? A Bíblia diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, tá? Então, saiba separar isso para saber lutar bem. Ah, só estão me acusando, beleza. Eu sei que Deus garante que eu não serei condenado. Então, vamos lutar o bom combate, vamos, né, nos defender das acusações que nos fazem. E é isso que Paulo, então, está fazendo, inclusive dando nome e endereço. Né? Eu estou me defendendo da acusação dos judeus. Quem está fazendo essa acusação contra mim? Os judeus, que você vai ver que ele vai dizer agora, que eram exatamente pessoas como eu, pensavam como eu pensava, tá? E assim por diante. E ele ainda, ele menciona aqui, né? Eu falei assim, olha, eu vou fazer minha defesa aqui, porque eu sei que você, né, está familiarizado com todos os costumes deles e controvérsias deles. Né? Você sabe que eles são controversos. Controversos. É. E você viu que ele fala assim, ó, eu, portanto, peço que me ouça pacientemente. Por que Paulo faz isso? Ele está dizendo, porque se vocês não tiverem paciência e para me ouvir, todo, vocês não vão. Vocês não, né? Exatamente. A minha defesa vai ser prejudicada, tá? E com base nisso, quantas vezes você tentou, queridos, ir conversar com alguém ou resolver algum conflito com alguém e essa pessoa não deixa você falar ou você não deixa... Não quer te ouvir. E pode ver, você não consegue. Algumas vezes, né, pastor, Jesus nos ensinou que em alguns casos a gente tem que até que escrever, né, pastor? Isso. Porque você escrever, normalmente a pessoa vai ler tudo, né? Até por curiosidade ela vai ler, né? A pessoa vai querer ler, vai ser instigada a ler. E às vezes vai ler mais de uma vez, né? Deixa eu ver de novo aqui, né, se eu não perdi nada, tá? E às vezes falando, a pessoa não deixa você falar, interrompe, ela começa a pensar junto. Então, fica aí a dica para você que precisa se defender de algumas acusações. Continuando, versículo 4. Todos os judeus sabem como eu tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Um pouquinho, só deixar bem claro, ele tá dizendo, olha, eu estou sendo julgado por causa da esperança dos nossos antepassados. Por aquilo que nós esperamos, que vem dos nossos antepassados, ou seja, que nós aprendemos com eles. Eles nos ensinaram que nós deveríamos esperar o Messias, que nós deveríamos esperar o Salvador da humanidade. Então eu estou sendo julgado por isso. Okay? Isso. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Observe que ele deixa bem claro, por que vocês estão dizendo que é impossível que ressuscite? Porque a questão era essa. Pode ver, ele isola isso, porque a única questão que eles estavam batendo é essa, porque você está falando que o cara em ressurreição. Ele está falando, por que vocês estão falando que é impossível que isso aconteça? Né? Daí no 9 ele fala, ó, eu também, né, estava convencido que deveria fazer todo o possível para me opor, né, ao nome do Nazareno, né, desse Jesus. Né? Então, e ele vai começar a falar de novo, que já falou, se não me engano, no capítulo 9, se não me engano, no 22, que é justamente, né, a passagem dele lá por Damasco, enfim, capital da Síria, quando ele então teve um encontro com Jesus, tá bom? E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Olha Paulo dizendo assim, eu entendo o que vocês estão fazendo. Eu fazia a mesma coisa, né? E o que chama a atenção é o seguinte, que ele fala assim, não, eu ia de sinagoga em sinagoga. Irmão, não era uma pessoa que vai no mundo para ver quem que, né, do mundo estava sem Jesus ou sem uma religião. Não, ele está indo dentro da igreja, dentro da sinagoga, né? E ali para perseguir, né, quem está crendo diferente, né? Diferente do quê? Do que foi ensinado, porém, de acordo com uma verdade inexcusável, que era a ressurreição de Jesus. Né? Então, ele deixa bem claro que, olha, eu entendo o que vocês estão fazendo, eu fazia a mesma coisa, tá bom? E é um testemunho de transformação de vida, né? Porque ele fazia coisas horríveis ele deixou de fazer. Se você for ver, ele está dizendo, se eu fazia a mesma coisa, quer dizer que agora vocês podem fazer a mesma coisa que eu. Exatamente. Ou seja, vocês não podem conhecer. Exatamente. É o que eu conheço. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu
mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. E aqui, queridos, eu queria só ressaltar a voz de Jesus. Tremendo. Porque ele está falando para Paulo: Paulo, por que você está me resistindo? Por que você está me perseguindo? Você não sabe que resistir a mim só vai aumentar a sua dor? Querido, será que essa dor que você está sentindo, né, que tanto aumenta dia a dia na sua vida, no seu sofrimento, não é o fato de você estar resistindo? E não Jesus, é uma resistência? Resistindo o que Jesus quer fazer na sua vida, né? Olha que para Paulo ele fala, deixa bem claro, né? Não resista aos aguilhões. Né? Isso só lhe trará dor. O Senhor perguntou para ele. Então, queridos, que a gente possa parar um pouquinho, quem sabe, pensar, sabe que essa dor toda que eu tenho vivido, né? Tem gente que fala: pastor, eu tenho vivido uma dor tão grande, né? Mas será que não é porque a gente tem resistido Jesus? E resistir Jesus, irmãos, não resistai. Não é pensar que está com Ele. Porque você fala: eu creio em Jesus, eu sou católico, eu sou evangélico, né? Não adianta você dizer que crê, e quem crê, a Bíblia fala assim, que caminha como Ele. Anda segundo a sua palavra, né? As suas ações e atitudes são como as de Jesus. Então talvez a resistência está aí. E se entrega, né? E se entrega. Paulo crê em Deus, né, mano? Sim. Ele estava fazendo aquilo em nome de Deus, tá? Só que em nome de Deus ele estava perseguindo, né, os seguidores de Jesus. Você entende? Às vezes você é evangélico, às vezes você é católico, você pode até dizer: não, mas eu creio, tá? Mas em nome desse Deus que você crê, você persegue aqueles que são do caminho, ou seja, né, aqueles que estão buscando viver dia a dia o que Jesus viveria. Então, assim, há 2 pontos. O primeiro deles é justamente esse, né? Olhe se não há áreas de resistência na sua vida hoje. Observe as áreas que têm doído na sua vida. Muito provavelmente é uma área de resistência na sua vida aí que você precisa entregar a Deus, descansar nele, né? Ou então permitir que ele trabalhe em você, permitir que ele faça o trabalho devido. E outro apontamento que eu faço, pastor, porque ele diz aqui no versículo 15, no final: sou Jesus a quem você está perseguindo. Você vê que ele menciona que Paulo perseguia e até as outras cidades atrás dos cristãos, né? Nessa perseguição de pessoas. Só que Jesus deixa bem claro que a perseguição não era contra as pessoas, a perseguição era contra ele mesmo. Então, querido, não se preocupe com o seu perseguidor, porque ele não está perseguindo você. Você que tem sido perseguido, lembra que Jesus está falando assim: ó, sou Jesus a quem você está perseguindo. Quem te persegue está perseguindo, na verdade, Jesus. Jesus. Pesado isso, hein, gente? Olha, que profundo, hein? Vamos lá. Agora, levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Pode ler o 17. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio. Aqui, queridos, por que eu pedi para a pastora até dar uma paradinha? Porque Jesus está falando com ele. Então é muito importante quando Jesus fala com a gente. E observe que Jesus fala para ele assim, ó, agora levante-se e fique em pé. Queridos, olha só, Jesus não sabia que Paulo estavam tentando matar Paulo, né? Sabia. Aqui ele está relembrando, né, quando ele foi chamado, né? Isso. Paulo sabia que queriam matar ele, também sabia, tá? Observe que quando Jesus fala assim, olha, levante-se, tá? Porque ele está o quê? Ele está um pouco prostrado, ele está tipo assim, né? É Jesus falando para Paulo assim: ó, Paulo, está na hora de você se colocar de pé. E interessante que ele fala: levante-se, né? Verso 16, levante-se e fique em pé. E daí eu escutei uma historinha que me ajudou muito a entender isso aqui, o que queria dizer isso aqui, tá? Porque eu ouvi uma historinha dizendo assim que o elefante, como é que funciona lá na comunidade dos elefantes, né? Diz que quando um elefante, né, às vezes cai, né, porque escorregou, ou é porque os outros elefantes vêm, né, 2 ou 3 elefantes vêm ao redor daquele que caiu, tá, e levanta aquele elefante. Tá? Daí dizia lá os conhecedores ali dos elefantes, dizia assim: ah, mas esse elefante caiu e se machucou, né? Ou está morrendo por algum motivo, por alguma doença, alguma coisa assim, tá? Diz que os elefantes vêm e colocam ele de pé
da mesma forma, porque se tiver que morrer, morra de pé. Então, queridos, isso me chamou a atenção porque, para mim, é Jesus falando assim para nós, olha, você se coloque de pé, né? Levante-se. Tá? Se tiver que morrer, morra de pé, viu, Paulo? Se você tiver que ir para Roma, né, para lá morrer, morra de pé, morra de cabeça erguida, tá? Mas fica de pé. Deus está falando para mim e para você nesta manhã, fica de pé, eu estou colocando você de pé, eu estou levantando você, sua casa, para que você fique de pé e não tenha medo, tá bom, Cristo? Guarda isso no teu coração aí. Então, continuando o versículo 18, lembrando que aqui ele está lembrando o rei sobre como ele está contando como foi o chamado dele, né? O que aconteceu quando ele foi chamado, né? 18, para abrir-lhe os olhos, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. E eu que ressalto aqui, queridos, nesse trechinho, quando ele diz, rei Agripa, né, eu estou apenas sendo fiel à visão celestial. Então aqui, primeiro ele fala, há uma visão que veio do céu, por isso ele chama de celestial, a mim. E eu estou apenas buscando ser fiel a essa visão que me veio do céu. Lembrando que antes ele conta o encontro que ele teve com Jesus, no caminho de Damasco, o que aconteceu, enfim, né? Então, fala a pessoas simples, mas também fala aos importantes. Isso é muito legal, né? Que se a gente vê que ele está falando assim, ó, essa visão ela alcança, né? Ela alcança. Tanto um como o outro. Não há acepção de pessoas. Isso. O versos 22, né? Que justamente fala sobre isso. E na parte B fala assim, não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Exatamente. De novo, agora ele se remete à crença que eram dos fariseus, dos judeus. Ele fala, não estou fazendo nada, que eles não criam. Que era o quê? Né? Ele menciona aqui, ó, daí no 23, né? Ó, não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. 2 pontos. Que o Cristo haveria de sofrer. E sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. Era isso que eles diziam. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Lembrando que o Festo era o governador, o procônsul, né? Estava o rei ali, o Agripa, né? Então, você vê que ele tinha pedido lá, deixa falar, né, pacientemente. E o Festo, então... Né? Agora, por quê? Gente, por que o Festo interrompeu? Né? É porque ele percebeu alguma coisa no ar. Opa, o que o Paulo está falando está mexendo com o rei, está mexendo com as pessoas. Esse cara vai convencer essas pessoas, deixa eu parar aqui e falar. Por isso que ele tem que parar e intervir e falar assim, ó, essas muitas vezes tem que deixar você tá louco, você tá maluco. Ele fala, não, ao contrário, observe, ó, o que eu estou falando é verdadeiro e de bom senso, tá? Então, observe que ele percebe que o Festo... Lembra, gente, que o Festo é aquele que esperava receber um dinheirinho de Paulo, é o politiqueiro que tentou fazer política com os judeus e mandar Paulo de novo, tá? Então, o Festo aqui está tentando o quê? Confundir, né? Ou persuadir, ou impedir que Paulo, né, no seu discurso, convença, né, as pessoas de que ele estava, né, correto. Exatamente. E aqui ele coloca Festo no lugarzinho dele, lembrando a Festo, né? Ó, o rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas.
O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Amém. Então, gente, daí o Agripa, né, após ter sido, né, talvez até para apoiar o Festo aqui, né, e chegou também a levar, Paulo, você acha que, né, em poucas palavras você vai me convencer assim? Na verdade ele falou isso porque ele já estava sendo convencido, né? Já foi uma defesa ali. Ele diz: espero que nem em tão pouco tempo, não somente você, mas todos sejam mexidos por essa palavra, né? E a prova que mexeu, ou pelo menos, irmãos, que ele se defendeu perfeitamente, foi a conclusão, versos 31, né? Fala assim, saindo do salão, comentavam entre si quem? O Agripa, Berenice e como é que é o nome do outro? Os demais, Festo. O Festo, né? Olha, esse cara não fez nada que mereça morte. Morte, né? Ou prisão, tá? Daí a Agripa fala para Festo, ó, poderia ser por mim, podia ser livre, né? Se ele não tivesse apelado para César. Então, agora, como ele apelou para César, então temos que, né, levar a questão para César. E lembra que eles estavam aqui apenas para ter um descritivo, né, para poder enviar Paulo a César e César ter escrito do que se referia, do que se tratava a questão, tá bom? E aqui então encerra o capítulo 26, isso. Tá, queridos? E que o Senhor possa ter ministrado ao teu coração, né, palavras de sabedoria, de conhecimento, tá? E eu quero que nesta manhã você, então, fique em pé, se levante. E sem algema, gente, porque no versículo 29 ele diz, né, mas que todos que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Talvez você já se tornou um cristão como Paulo, né, mas talvez ainda você tenha algumas algemas que precisam cair. De algemas. Exatamente, então assim que você se torne como ele, porém sem essas algemas. É muito fácil a gente enxergar isso, pastora, quando a gente pega a vida da gente, vê em áreas. Tem áreas que a gente está completamente livre. A gente já é liberta, tipo assim, sei lá, ninguém porém mais... outras parece que você está, né? Ninguém mais me fere, ninguém mais me magoa, eu já estou curado nisso. Algemado. Tem outras que você está ali refém, preso, né? Tipo o elefante lá na correntinha, né? Tá bom? E é isso aí,